E aí, pessoal, 2017 terminando. Pensei em fazer uma análise legal hoje sobre uma partida que foi jogada num torneio que eu julguei bem marcante para 2017, para esse ano, que foi a vitória da chinesa Rui Fan no torneio de Biel na Suíça, que é um torneio bem tradicional. Inclusive o Carlsen participou alguns anos atrás, o Vacher Lagrave também, o francês, por exemplo, entre outros grandes nomes. A edição desse ano também estava bem forte, jogadores de mais de 2.700 participando, inclusive o Davi Navara, que foi o adversário dela nessa partida. E não tem como fazer essa série do xadrez feminino sem falar da Rui Fan. No último vídeo, nessa série, eu falei sobre a Judith Polgar, que, na minha opinião, e as estatísticas concordam também, a Judith foi a melhor jogadora da história, a mulher mais forte que já existiu, jogadora de xadrez. A Rui Fan, acredito que está no segundo lugar da história. A questão do número do rating não importa muito, né, se comparar com a época da Judith, porque a Judith Polgar foi número 8 do mundo, e hoje a Rui Fan, acho que deve ser o número o quê? 60, 70, por aí, do mundo. Talvez um pouco mais, um pouco menos. De qualquer maneira, a Rui Fan vem se destacando muito, e é a única mulher hoje que tem conseguido participar desses torneios, alguns de elite, tem conseguido uns convites muito bons, tem aproveitado, ganhou do Caruana esse ano, por exemplo, né, mostrando que o convite não foi à toa também. Ela tem feito alguns estragos nos torneios, empatou com o Carlsen numa posição que ela tinha uma boa vantagem, acabou não conseguindo converter, mas jogou um partidão com o Carlsen também, campeão mundial. E nesse torneio na Alemanha, inclusive, que ela ganhou do Caruana, ela estava liderando até a terceira ou quarta rodada, isso com vários jogadores do top 10 participando, né? Esse torneio de Biel, vou mostrar para vocês a tabela, fez um desempenho incrível mesmo, performance de mais de 2.800, e essa é só uma das partidas que ela tem nessa carreira tão completa de resultados impressionantes que ela conseguiu. E uma coisa que ela não tem participado do ciclo do Campeonato Feminino Mundial, uma opção dela, ela disse que não concorda com o formato, então a gente não vai se referir a ela como campeã mundial, mas sim como melhor jogadora da atualidade, que isso de fato ela apesar de não ser campeã mundial. Vou mostrar rapidinho a tabela para vocês. Então esse torneio foi em fim de julho desse ano. Lembrei desse evento, achei que foi muito importante mesmo. Fiz questão de fazer esse vídeo para mostrar a tabela desse torneio, que foi impressionante. Então a gente tem a Rui Fan em primeiro lugar, 2.666 o rating dela na época. Bacro em segundo lugar com 2.700. Hari Krishna em terceiro lugar. Hari Krishna, que em algum momento teve até entre os 10 do mundo, 10 ou 12 do mundo, né? Deu uma caída, mas tem um rating muito alto também. Por uma vez campeão mundial no formato da Copa do Mundo. Peter Leko dispensa apresentações também, um jogador que já disputou título mundial com Kramnik também, já esteve entre os 10 melhores do mundo por muito tempo. Georgades, que é um jogador novo da Suíça. Morozevich também dispensa apresentação, né? Já foi número 1 do mundo, inclusive, em 2008, durante um dia no Live Ratings. Eu lembro que eu torcia muito por ele. E já tinha os Live Ratings, o site, na época, em 2008. E teve um dia que eu nunca esqueço, que ele foi número 1 do mundo por um dia. Só que aí ele perdeu a partida pro Ivanchuk no outro dia, que eu também não esqueço. Foi Macarocan. Daí, enfim. Mas ele esteve entre os melhores do mundo por muito tempo. Deu uma caída boa, mas também não tem levado o xadrez como antes. Mas, de qualquer maneira, perde 2.700 também. E o Davi Navara, que é o jogador da partida em questão com a Rui Fan, 2.737. Também está entre os 20 do mundo, acho, hoje. Rafael Vaganian, um armênio que também foi muito... já foi um dos melhores do mundo uns 30 anos atrás, eu diria. Veterano. E o último colocado, que assim como o sexto colocado, é um jogador novo da Suíça. Os dois tiveram boa oportunidade. O Georgades fez 5 pontos, fez 2.700 de performance, né, que é um desempenho sensacional, vocês podem ver aqui, né? E a Rui Fan, 2.810, uma performance equivalente ao segundo jogador do mundo hoje em dia, que seria o Caruana, né? Então beleza, vamos ver essa partida entre a Rui Fan e o Davi Navara, que eu achei bem legal o jeito que ela jogou e mostrou bem o estilo dela. Ela joga muito, um xadrez muito agressivo, assim. Eu acho que fazendo uma análise do jogo dela, para quem não conhece, e na semelhança com a Judith Polgar, duas jogadoras de muito ataque mesmo, de muita iniciativa, que muitas vezes dão mais importância para fatores dinâmicos do que para fatores estratégicos, posicionais, que é mais o meu estilo, né? Então é sempre legal admirar, é como você admirar, né, o estilo diferente também. Então, tanto ela como a Judith Polgar, o jeito que elas jogavam, a Judith jogava, né, não joga mais, e a Rui Fan joga hoje, me impressionam bastante, assim, porque eu não entendo muitas coisas que elas fazem, né? Joga um xadrez bem pra cima, agressivo mesmo, sem medo. E por isso que elas conseguem vitórias tão importantes assim, como essa contra o Davi Navara, por exemplo, que a gente vai ver. Já ficou evidente que ela ganhou a partida, né?
Então ela jogou E4, que é um lance que ela gosta de fazer bastante. Acho que é o lance principal dela. Deixa eu colocar o sonzinho aqui das peças que eu acho que não tinha aparecido. Vamos lá, pronto, agora foi. Então E4, pronto, bom, agora deu certo. C5, o Navarra costuma jogar siciliana, cavalo F3, D6. Eu acho que a Ruifan joga mais E4 mesmo. D4, peão toma, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3. Hoje todo mundo sabe que isso é o básico da defesa siciliana. Se não souber também, tudo bem, não é a coisa mais importante do mundo, mas é uma coisa muito popular. Saber como é que são os primeiros anos da siciliana, variante aberta com D4. E variante Najdorf da defesa siciliana, que é de longe a variante mais jogada dentro das sicilianas. E também, se for pegar comparado com outras defesas, é muito jogada também. Se for pegar qualquer defesa mais jogada, Ruy Lopes seria mais jogado, provavelmente, né? Mas de variante específica, Najdorf é muito popular. O preto é muito flexível também dentro da Najdorf. Então, bispo E3, que é o ataque inglês, né? Basicamente a ideia é jogar dama D2 e roque grande. A ideia das brancas. Tem muitas outras variantes, como a gente já falou inúmeras vezes aqui nos vídeos. E o Navarra jogou uma variante interessante aqui, que é o cavalo G4, né? Inclusive, uma partida que eu joguei no Continental da Colômbia desse ano foi bem nessa variante. A partida que eu analisei aqui pro canal contra o Lisandro Fernandes foi exatamente essa variante, foi exatamente a mesma ideia que ela usou, que a gente vai ver já já. Então o cavalo G4 é uma das variantes, né? Claro, E5 é outra possibilidade, que é o lance mais clássico, o E6 também leva tipo uma posição de Scheveningen com E6, e E5 é a Najdorf mais tradicional, cavalo B3, e aí segue um caminhão de teoria. O cavalo G4 é interessante, né? Tá defendido pelo bispo, ameaçou capturar esse bispo de E3, que é muito forte, e estourar a estrutura das brancas. Então as brancas vão evitar com o bispo G5, que é o lance normal, H6, e na partida eu joguei esse mesmo lance que ela jogou, que não é o mais comum, mas é bem interessante. Bispo H4 é o lance comum aqui, daí G5, bispo G3. De novo, segue mais um caminhão de teoria, bispo G7, as brancas podem jogar bispo P2 aqui, podem jogar H3, podem jogar dama D2 talvez, ou acho que é bispo P2 ou H3 os principais, né? Deve ter H4 também, não sei. As pretas expõem bastante ela do rei, só que desenvolvem rápido aqui com o bispo G7, depois um cavalo C6, um dama B6, um bispo E6, né? A dama pode ir para 5, na verdade, às vezes também, depende do que o branco fizer. Mas não aconteceu nada disso. Ela jogou bispo C1, que é um lance bem interessante, que foi inclusive o que aconteceu na minha partida contra o jogador do Equador, Lisandro Fernandes. E ele jogou cavalo C6 comigo, só que eu não joguei que nem ela jogou. Eu joguei bispo E2 aqui. Daí ele jogou dama B6, bispo G4, se não me engano, dama D4, troquei as damas. Foi isso. E bispo D1, bispo D1 foi isso? Não foi bem isso, foi uma coisa meio parecida. Bispo G4, dama D4, foi uma coisa parecida, me deu um branco agora. Acho que eu joguei um cavalo D5 rápido aqui. Bom, não lembro agora. Enfim, de qualquer maneira, foi uma partida que eu acabei pegando par de bispos, foi uma vitória bem, bem legal até. Não lembro nem as partidas que eu analiso, só pra vocês terem uma ideia como, né, a memória é uma coisa que a gente, às vezes a gente imagina que a gente esquece muitas coisas, né, que na verdade ninguém lembra, né, não é que a gente cria um padrão que não existe, né. Essa partida eu joguei, analisei pro canal bastante, analisei essa partida um monte sozinho também e não lembro como é que foi a ordem. Acontece, muitos lances parecidos, em posições parecidas. Ela jogou cavalo pro C6 aqui, a Ruifan, em vez de jogar bispo E2. Daí B pro C6 e bispo C4. Essa é uma decisão interessante, né? Geralmente a gente aprende que não é bom trazer o peão pro centro aqui. Na siciliana, qualquer abertura, né? Mas aqui tem uma ideia interessante, que o primeiro cavalo ficou um pouco estranho aqui em G4, vai ter que perder um tempo, né? E ela vai jogar de um jeito bem original aqui. Ela vai tentar rocar grande aqui mais tarde, a Ruifan. E parece que é uma loucura, né? Porque vocês vão pensar, acabou de abrir a coluna aqui em cima do rei. Como é que ela quer rocar, né? Grande. Então, assim, já falei, ela é uma jogadora de ataque. Muito de ataque mesmo. Então, combina com o estilo dela. E segundo, que ela vai conseguir neutralizar bem essa coluna. A gente vai ver mais pra frente. Então, bispo C4. E sim, outra coisa, né? O cavalo pro C6 virou moda essas coisas, né? Hoje em dia. Jogar coisas que fogem dos conceitos, né? Que fogem do que é ensinado nos livros, né? Um pouco por causa dos computadores, um pouco também pra gente estar explorando mais coisas diferentes, né? Com tanta história de xadrez. Então, o cavalo C6, apesar de abrir essa coluna, uma coisa que as pessoas esquecem, né?
ela fecha essa coluna também, né? E quem joga siciliana sabe que o contra-jogo mais padrão que as pretas têm é na coluna C. Lá pra frente, numa torre em C8, e as pretas podem atacar, mesmo com o branco rocado grande ou pequeno. Então isso vai ser bem interessante, porque fecha essa coluna de C. Abre a de B, mas beleza, faz parte. Bispo C4, E5, e ela jogou B3, que é um lance bem curioso aqui, pra fenquetar o bispo. E depois jogar roque grande, bem original, né, o plano. Então bispo E7, bispo B2, né? Normalmente, essa ideia de rocar grande, geralmente é conectada com o bispo B3. Depois um dia, vamos dizer, eu jogaria um F3, um bispo E3, tira dama e roque grande. Interessante também, porque o bispo em B3 também meio que neutraliza essa coluna, que vai ser uma coisa boa para as pretas a longo prazo, né? Mas jogou B3, bispo E7, bispo B2, roque, dama E2, né? Interessante mesmo, vai jogar roque grande. Isso aqui tá bem difícil de atacar de preta, isso que eu queria, essa ideia que eu queria mostrar e enfatizar, né? É bem difícil atacar aqui de pretas na coluna, porque o peão em B3 meio que mata tudo, né? E não tem um peão avançando aqui, né? Outra coisa, quando some o peão de B7 e vai para C6, ele não consegue mais incomodar as peças brancas. Tanto esse bispo como esse cavalo estão bem felizes aqui. Principalmente o cavalo de C3, que geralmente é incomodado na Najdorf com B5, B4. Quem joga Najdorf de brancas ou de preta sabe disso. Então dama E2, voltou o cavalo para F6, ia acontecer isso mais cedo ou mais tarde, roque grande. E eu começaria a ficar com medo aqui de pretas, porque tá vindo talvez um F4, tá vindo um F3, G4, H4, não sei. Mas as pretas têm dificuldade em criar contra-jogo aqui, né? A única ideia seria D5, mas tá controlado por enquanto. Tenho várias peças controlando, né? Esse lance. Então D5 seria muito bom se chegasse, né? Mas não é tão fácil de viabilizar. Se D5 eu simplesmente captura aqui e ganho um peão. Tenho mais 3 defesas contra 3 das pretas. Mas eu consigo capturar antes aqui, né? Contra 2, aliás, desculpa. 3 contra 2. Então, bispo B7 é um lance que eu tava pensando se poderia ser interessante. Porque ameaça D5, né? O problema do D5 é que não ameaça tomar o bispo, né? Então mesmo se chegar o D5, não é tão claro que vai ser tão bom assim, né? Em último caso, eu poderia até jogar dama F3, neutralizando ali o D5. Coloco mais uma peça, né? Contato em D5. E essas pretas estão bem estranhas, né? Para abrir o bispo e ter que jogar um C5, a posição preta estaria totalmente horrível, né? Porque agora tem essa fraqueza a longo prazo. O bispo não abriu tanto assim, também não abriu muita coisa em cima de E4. E agora o branco vai lanchar aqui um ataque violento na ala do rei, né? G4, H4. A5 pode ser, mas é um lance lento, né? O cavalo defende muito bem esse avanço. Se A4 eu vou tomar em A4, né? Tem até algumas posições, não sei se aqui, mas eu poderia até jogar A4. Que mexe na ala da dama. É delicado mexer onde você rocou, né? Mas não tem problema aqui. Aqui acho que não precisa disso, mas geralmente seria aceitável. Então ele jogou bispo E6, o Navarra, que é um lance questionável, mas ok. É um lance, não sei como seguir de pretas aqui, eu estaria já achando que tá interessante pro branco. Bispo E6, e aí trocou e F4, né? Aliás, só um detalhe que eu acabei de lembrar no meio da análise, que o bispo C1, acho que é um lance que eu explico melhor nesse outro vídeo, contra o Lisandro Fernandes. Que é um lance meio estranho, eu passei tão rápido, agora que eu me lembrei, passei tão rápido o bispo C1 como se fosse um lance natural, né? Mas tem toda uma lógica atrás de tentar jogar esse bispo C1, lá na abertura, né? Então voltando, trocou e jogou F4, né? Porque agora quando troca, peão toma, parece interessante atacar pelo centro aqui, em vez de preparar F3, G4, né? E principalmente, como a coluna de F abriu aqui, o ataque na ala do rei perde um pouco da força, porque agora tem a torre de F7 ajudando, de F8 ajudando na defesa, né? E F4 é bem interessante, porque se o preto captura aqui, eu jogo E5, provavelmente. E não posso tomar, porque tá caindo a dama, né? Em D8, cavalo D5. E agora acredito que eu possa jogar E por D6, talvez, não sei. E por D6, ameacei dama por E6 cheque. Então dama D6. Talvez torre 1 já é bem interessante. Talvez cavalo E4 seja interessante também, teria que ver, né? Acho que torre 1 mesmo. Eu vou recuperar o peão em E6, depois, né, vamos dizer que ele tira o rei aqui. Ela tirou, não, ele, né, não é ela. Toma e tem problemas aqui, né? Não sei, porque eu trocar em D5 não seria bom direto, né? Porque ele simplesmente retomaria com o peão de C. Mas talvez seria interessante essa posição, mas acho que o branco tá bem também. Tem cara, né? Joga cavalo D7 aqui, o Navarra. Tentando trazer o cavalo para E5, mas já não sei se é o lance ideal aqui.
É que se tomar cavalo E5 tá beleza, né? Essa casa é bonita pro cavalo. Ainda mais porque não tem nenhum peão pra retirar, né? Esse cavalo daí. Ela jogou F5, que eu achei bem interessante também. E agora ela quer jogar um torre HF1, jogar um G4 e seguir, tirar o controle da casa de D5, porque também um dia o preto poderia pensar em jogar D5 aqui mais pra frente, né? Então F5 aqui é interessante por isso. Se peão toma aqui, o branco tem várias opções interessantes, como cheque primeiro de repente, né? E que se eu tomar aqui, não sei se tá legal, porque ia jogar D5, né? Eu não capturo o peão de F5, não. Mas D5 e esse centro preto parece que tá firme, né? Até posso jogar G4, pra falar a verdade, né? E peão a mais pro branco aqui. Peão a mais? Não, não é peão a mais, falei besteira. Não é peão a mais. Então o preto tá bem aqui, né? Por causa do centro andando. Claro que não é tão fácil avançar esse centro, né? Que se avançar esse centro aqui, dá essa casa muito boa pro cavalo, né? Talvez avançar esse peão aqui pra E4. Não sei. Mas talvez eu jogasse cheque primeiro aqui, né? Cheque, rei H8, e aí dama C6 é possível. E agora o cavalo tá entrando em D5, né? De novo, parece loucura, né? Meio contra-intuitivo isso, né? Eu fico tomando os peões, abrindo contra o meu próprio rei. Mas torre C8 eu tomo em A6 de novo, né? Se tomar em E4 posso jogar cavalo E4 simplesmente. Tô de olho nesse peão aqui de várias maneiras, né? Torre C8, dama A6, não sei. Né? Teria que vir um dama C7 aqui, mas parece que tá bem controlado aqui o contra-ataque das pretas, né? Eu teria muito mais feliz com o rei aqui em B1, mesmo porque tem um torre A8 agora, né? Não sei. Mas só tentando mostrar o que poderia acontecer se ele tomasse peão, né? Acho que dama C4 mesmo era bom. Mas talvez fosse mais interessante do que a partida, né? Ele jogou cavalo B6, evitando dama C4, né? Principalmente. Se tomar em E6 agora, acredito que dama C8 seja firme pro preto. Coloca a dama em E6, né? Melhora um pouco essa peça. E aí ganha o potencial de jogar D5 em algum momento, né? E se dama G4, suponho que torre F6 seja tranquilo. Depois eu recupero o peão em E6, né? Mas ela jogou torre HF1, mantendo, que acho que tá bom também. Se eu tomo agora, acho que peão toma, né? E esse D5 tá caindo o peão aqui em E5. Então assim, uma coisa que é legal se separarem nas análises é que eu vejo que muitas pessoas fazem análise sempre tentando se basear em algum conceito, né? Sempre, que eu quero desdobrar o peão. Tudo bem, a gente acaba se baseando no conceito. O conceito direciona a gente. Isso aí tá certíssimo. Agora a gente sempre tem que tentar fazer uma análise bem concreta junto com essa análise conceitual, né? Essa que é a análise ideal, né? É bem difícil chegar nesse estágio, né? Você tem que sempre balancear as coisas. Então, torre HF1, por exemplo, toma estrategicamente, isso aqui pode ser bom pro preto, porque tá vindo D5 e E4, só estaticamente falha, porque eu não consigo jogar D5, né? O peão de E5 tá caindo no momento. Então, continuamente tem que tentar analisar se pode fazer isso agora ou não, né? Os lances que estrategicamente são às vezes certo ou errado, não sei. Então essa análise correta é sempre feita assim, né? Tentando ver se agora é o momento de fazer aquilo, né? Analisar a posição como um todo, né? Que é uma coisa que eu insisto bastante. Então jogou torre HF1 primeiro. De novo, podia pensar em tomar em F5, não tô dizendo que é ruim, né? Tô dizendo que o D5 não dá pra jogar. Agora talvez consiga preparar o D5 de outra maneira, né? Dama C7, talvez. Não sei, pra jogar D5. E até jogar G4. H4 não é tão fácil também, né? Inclusive se jogar H4 eu vou tomar esse peão em H4 de bispo. E as brancas não conseguem quebrar também esse rei preto com tanta facilidade assim, né? Esse cavalo E4. D5 isso parece até interessante para as pretas. Mas jogou dama D7 na vara, que eu acho que foi um pouco estranho. E aí ela começou a montar com G4 aqui. Porque se tomar agora eu posso tomar de G. Provavelmente seria muito bom. Eu continuo restringindo bem mais aí o avanço com D5. Jogou A5 na vara, tentando jogar A4. E eu gostei muito do lance dela aqui, que é um lance que aparece muito nessas posições, que nem eu já falei agora há pouco, né? Ela jogou A4 de brancas. Porque tá chegando A4 aqui, que também não é que faz aquele estrago também o A4. Mas A4 abre a torre de A8, né? Abre uma coluna contra o rei. Embora isso aqui esteja bem seguro por enquanto, pode em algum momento ter um contrajogo para as pretas, em algum momento. Tem essas duas colunas abertas aqui, né? Na verdade, as duas, uma semi-aberta, né, de B, e a B de A totalmente aberta no caso de acontecer essa troca, né? A4, A por B3 e A por B3 também.
Então ela jogou esse que é interessante, né? Vai contra a regra de novo, de não queria mexer nos peões do meu rei. Tá, mas nessa situação, levando em conta como estão as peças, como está a iniciativa no centro, na lado do rei, tem toda uma análise que você faz, né? O lance é bem jogável, sim. Ele jogou torre AB8 aqui, o Navara. E eu acho que a posição tá começando a ficar bem chata para as pretas mesmo. Acho que um plano branco é jogar rei B1. Outro plano é eventualmente preparar um H4 G5, que não é tão fácil, porque tá caindo, né, o peão de H4. Mas não sei, acho que tem várias maneiras de tentar buscar esse plano. C5 poderia ser um lance, talvez. O problema é que enfraquece muito essas casas, né? E eu já começo a namorar a opção de jogar F por E6 mesmo, né? Ou até dama B5 tem cara boa agora. É muito louco, né, jogar na lado da dama assim. Porque se tirar a dama, cai o peão de E6. E depois vai vir um cavalo em D5, né? Mesmo que venha uma torre em B8, não tem problema nenhum, né? Inclusive a dama em B5 tá até bem pra pegar esse peão, né? E se dama B5, acho que eu tomo de cavalo, feliz da vida. Ataquei em D6, ataquei em E6. E o final parece horrível pras pretas, né? Eu teria que jogar peão toma. Acho que eu tomo de G, né? Provavelmente. Vou ter que jogar torre D8. Talvez a outra, né? Porque se jogar essa, talvez bispo C3. E ó, aquela fraqueza que foi fixada lá atrás, né? Ou até um C4 aqui. Bispo C3 é muito bom direto, né? Mas esse aqui dá vontade também de jogar. Pra neutralizar tudo, né? Talvez feche até demais a posição, né? Era pra evitar D5, mas é bobagem. Não precisa disso agora. Então... jogou torre AB8. Não sei. A posição parece bem desagradável já. Mas jogou rei B1. É um lance profilático. E agora ele já tentou D5. E o Navarro é um jogador bem ativo também. Aliás, eu não falei sobre ele, né? Tô falando sobre ela, que era o foco do vídeo, né? Mas ele tem um estilo bem agressivo também. E ele é um jogador bem interessante, assim, porque tem muitos... A gente tem um defeito comum nos jogadores, que é tentar evitar demais os planos dos adversários, né? Isso é uma coisa que eu também tenho um pouco essa doença. E o Navarro é um jogador muito bom pra seguir nesse estilo, porque ele deixa o cara fazer... Deixa o adversário fazer tudo o que ele quer. Deixa, não tem problema. Ele faz o que ele quer também. Geralmente ele não se liga, não se preocupa em neutralizar o contra-jogo do adversário, né? Às vezes é ruim, claro, mas muitas vezes é bom, porque ele tá focado nos planos dele e ele deixa, porque ele sabe também que às vezes dá errado o plano do adversário, né? E não dá pra você controlar tudo, né? Tem que entender em algum momento que você não tem como evitar todas as ideias do seu adversário. Então ele jogou D5, ele não quer ficar parado aqui, porque não é tão claro o plano das brancas aqui, né? Eu entendo que tem um H4, G5, que eu mencionei já, mas não é tão fácil encaixar esse plano. O cavalo em C3 está bem, porque ele está vigiando aí os peões pretos. Bispo A3 não parece que vai acontecer, porque pode até levar uns temas aqui na coluna, né? Então não é totalmente óbvio o plano das brancas ainda aqui. Por outro lado, as pretas têm dificuldade, porque C5 enfraquece umas casas, deixa até o dama B5, mas pode ser um lance, que se chegar C5, C4, aí sim, começa a ficar um pouquinho enfraquecido o rei branco. Embora ainda assim não é tão claro. E o problema é esse, o preto talvez não tenha muito plano ativo, né? Porque essa coluna de B não é muito melhor que a de C, não. A de C seria legal, porque teria duas torres em C de repente, teria um peão em B5 avançando, né? Então cavalo C6, torre Roca Grande é bem interessante, uma ideia que a Ruifan fez na partida que vem sendo utilizada por aí. Então ele jogou D5 na vara. Não quis ficar parado. Peão toma E6, dama E6, torre F8, bispo F8, E por D5, C por D5. Então, um monte de troca aconteceu agora. E o que ela tinha na cabeça? A gente falou agora há pouco, né? Que, pô, era chato se as pretas avançassem o centro, né? Até mencionei agora há pouco no caso de E por F5, por exemplo. E por F5 e, né? Se E por F5, D5, né? É que nesse caso eu falei que dama C4 check é melhor um pouquinho atrás. Mas no caso de E por F5, D5. Então, esse centro é bem chato. Porque o centro está sendo apoiado por peões, né? Principalmente esse, né? Na verdade. O de E5 não, mas o de E5 tá ok por enquanto. Agora o peão de D5 aqui está sendo apoiado pelo peão de C6, né? Então esse peão não é um alvo. As brancas estão com o cavalo C3 e a torre D1 bem limitados. A limitação de peça é um problema sério nas partidas. Então na partida, do jeito que aconteceu, né? Que ele se empolgou com D5, né? Trocou em E6, trocou lá e trocou lá. Né? Tomar de cavalo enfraqueceria muito aqui o peão de E5, né? Então jogou peão toma e aí cavalo B5. E isso é muito interessante, que essa posição é bem diferente da outra. Por quê? O ponto em D5 já está mais fraco. O peão em E5 continua mais ou menos fraco também. Mas o branco ganha essa casa para invadir, né? Na outra posição, o cavalo em C3 não tinha para onde pular.
E quando você tem uma casa para invadir no território adversário, com suporte, ainda costuma ser muito bom, em vários casos, né? Daria pra fazer um livro só falando disso. Então ameacei o peão de E5 já. O que acontece? O branco tá com uma posição muito mais compacta, né? Outro tema, que talvez seja um capítulo de um livro também, já que eu escrever, é que os peões centrais tem muitas situações que eles não são bons também. Né? Aqui você tem, né, o centro, a gente aprende o centro, a primeira coisa que a gente aprende quando joga xadrez, né? Mas o centro, quando tá solto, assim, quando eu digo solto, não tem peões apoiando. E quando tem as duas colunas em frente abertas, né? Quando a gente diz que seriam colunas semi-abertas, né? Porque tem um peão do adversário, esses peões sofrem bastante, geralmente. E a estrutura branca é muito mais compacta, né? Você vê que aqui tá bonitinho, tudo defendido. O rei tá mais seguro também. Peão em A5 é um alvo sério. E as brancas têm liberdade total para atacar os peões brancos aqui, os peões pretos centrais. Por quê, né? Por que essa estrutura acontece isso? Porque as brancas não têm peões aqui na frente. Se tivesse um peão em D3, era diferente a história. Não teria a torre atacando em D5, né? O peão em E3, mesma coisa. Então, os peões centrais são muito bons quando tem mais peça. Isso é a primeira coisa. Porque eles vão empurrando as peças adversárias para trás. Isso é um tema que eu falo bastante. E também quando eles têm suporte. Aqui eles não têm suporte nenhum. O suporte são só as peças. Então ameaçou o peão de E4. Não vejo muita defesa além de E4. E a posição preta aqui acho que é bem problemática. O cavalo em B6 está mal colocado. O peão em A5 é um problema. O peão em D5 é um problema grave também. E o rei preto tá pior que o rei branco. Então essa sequência foi bem mal avaliada, eu acho, pelo Navarro. A posição já estava desagradável. Mas é curioso quando você pega dois jogadores assim, que nem a Rui e o Navarro, que os dois vão pra cima e deixa acontecer tudo. Um dos lados acaba levando a melhor de um jeito claro, às vezes. Ela jogou Dama E3, que interessante. Evitou o Dama C5, que é uma possibilidade. E tem ideias de jogar G5 de repente em algum momento, não sei. E pode jogar um Dama D4, não sei, é um lance que melhora a Dama. Parece interessante. Né? Começar a entrar nessas casas aqui, né? Eu sei que tem bispo em F8, né? Mas eu fico tocando no cavalo também. Né? O cavalo não tem suporte, diferente do meu, né? Então se eu dou aquela cutucadinha no cavalo é chato, porque agora essa torre e essa dama vão ter que ficar vigiando sempre essa peça. Né? Se Dama G4, acredito que eu possa jogar a torre G1, né? Uma coisa do tipo. E se jogar a dama lá pra trás, por exemplo, já vou explicar porque que eu tô falando Dama C8. Dama H6 o branco ganha, né? Porque já recuperou o peão, tá ameaçando o mate em G7 rápido. E vai ter um ataque grande. Né? No caso de Dama D7, Dama H6 do mesmo jeito, né? Então Dama E6, né? Que era o lance que eu queria mostrar primeiramente. Se Dama E6, de novo tem várias opções interessantes. Tem até um cavalo C7 aqui. Tem um Dama G3 interessante que ataca a torre e ameaça lá. Mas aí torre B7 pode ser bom, né? Talvez. Talvez seja um lance interessante. Defendendo o ponto ali de G7. Opa. Então Dama E6 deve ser o melhor lance aqui, né? Tem cavalo D4, que é super interessante também aqui. Tocando na dama, né? Criando um ponto ali em G7. Dá bastante medo, mas era uma coisa que teria que ser analisada, né? Dama G4. E aí as brancas têm que pensar como resolver esse problema, né? Como aproveitar esse contra-jogo. Acredito que torre G1 a gente tem que jogar, né? Provavelmente. Torre G1. E depois de Dama E6, né? Ver como seguir esse ataque, né? Torre G1, Dama E6. Não sei exatamente, porque uma coisa é tomar em G7, né? Trocar tudo em G7, Dama G3 cheque e pegar a torre em B8. Mas aí o peão de E dispara, né? Mas aqui acho que deve ter uma compensação posicional grande ainda. Tipo, bispo D4, talvez, não sei. E talvez esse seja interessante pra pegar o peão e pegar aqui em A5, né? Não sei. Interessante. Ainda assim, eu acho melhor do que a partida. Dama G4. Jogou torre B7, tentando controlar em G7 ali. Acho que ele ficou com receio. O que é curioso. Ele aceita todo o sacrifício que você fizer, o Navarro. É curioso ele não ter tomado esse peão aqui. Porque torre G1 parece chamar atenção, mas depois não é claro, né? Talvez aquele Dama C3 mesmo. Dama C3, ameacei mate, né? Torre G7, depois mate. Torre B7. E aí Dama A5. E além do ataque, agora tem um peão de A e B passados também, né? Mas de repente E3, não sei. Uma coisa desse tipo. Talvez o preto pudesse tentar, né? Enfim. Ele jogou torre B7 e aí H3, que foi um lance bem legal, que eu gostei. Adoro esse lance calmos no meio da confusão.
estabilizando ali em G4. Talvez ela viu que agora não era tão simples sacrificar esse peão, né? Ela não quis jogar G5. Jogou H3. E aí passou a torre para F7. Agora a dama tá bem presa aqui no cavalo de B6. E jogou o cavalo D4. Mudou o foco agora. Tentou levar o ataque do cavalo para lá do rei. Incomodou a dama também. Tem um cavalo F5 entrando, né? Por isso também pode ter sido interessante o H3, né? Mantendo o peão em G4. E aqui jogou o bispo C5 na vara. Entrou numa posição bem triste. Não sei o que a gente pode analisar aqui. Dama D6, talvez. Ok, cavalo F5. Dama C6. E aqui de novo tem muita opção interessante, né? Até no mínimo dama D4, talvez. Não ameaça nada, né? Mas bispo D4 é interessante. Acho que dama D4 tá bom. De olho aqui. Esse bispo C5 talvez tenha um lance bem bonito que é cavalo H6. Se peão toma, eu dou mate H8. E se dama toma aqui, eu tomo o cavalo. O bispo. Olha a importância do rei em C1, viu? Vocês acham que eu não falo o suficiente, né? Vocês acham que eu falo muito. Porque se o rei tivesse em C1, tomaria com cheque em H6. Talvez ainda tenha rei H7, né? Porque ataca o cavalo. Mas aí dama E5, dama C3, talvez, não sei. Talvez dama E5, dama por H6, né? Tá, não é tão claro que isso aqui funcione também pro branco. Talvez dama E5 aqui. E temas aqui, né? Dama B8, não sei. Tem cara que tá difícil pro preto aqui. Mas jogou bispo C5 na vara. Ficou com medo desse cavalo. Puxou a dama pra D2, escravou. Tocou aqui o peão em A5, tocou a dama. Se eu tomar em A5, eu vou tacar o bispo de C5, o peão de A avançando, né? Eu acho que o preto teria que tentar um contra-jogo com E3, mas não tá fácil encaixar. Então jogou bispo pro D4 aqui direto. E agora bispo D4 tá muito triste, né? Porque bloqueou tudo, o peão de E não avança. Tá caindo em A5 finalmente. O cavalo tá tocado ali pelo bispo de D4 também. Tentou contra-jogo aqui, mas não deu certo. Cavalo D7 voltou, dama A5, torre F3. E aqui dama B5 é um lance legal. Porque ela quer preparar o avanço do A em algum momento, né? A5, A6, A7. Se torre H3, acredito que A5 seja muito rápido aqui. E dama G4. Agora eu jogo um torre G1 que é bonito demais. Olha que harmonia nas peças brancas. Bispo em D4 ataca, defende, né? Em G7, a dama tá entrando aqui se a dama sair de mau jeito, né? Depois torre pro G7 vai ser quase mate aqui já. Então o preto não tem tempo para ir atrás do peão de H3, né? Aqui o material não conta mais. Então, de novo, os conceitos vão mudando o tempo inteiro durante a partida, né? O que é importante e o que não é. Depende, muito, o tempo inteiro depende. Então jogou E3 aqui, o Navarra para tentar um contra-jogo direto com o peão de E, que é a melhor chance dele, que eu tinha falado agora há pouco, né? Então jogou E3. Podia jogar A5, mas eu gostei do lance dela. O A5 vai permitir E2, então gostei do lance aqui controlando o contra-jogo, mais um lance profilático legal. Eu gostei do H3, eu gostei do torre 1, né? Eu gosto de lances calmos, né? Eu não gosto do lance de... Assim, gosto do lance de ataque, claro, mas eu me impressiono mais com os lances lentos, assim, trabalhando a posição. E agora eu acho que o A5 tá bem chato, né? A5, A6, A7. E o bispo é um monstro pra apoiar esses peões no meio jogo, né? Porque ele apoia daquele lado, né? E defende, ataca aqui, defende aqui, faz tudo o bispo no centro, né? E o cavalo em D7, not so much, né? Não tá ajudando muito. Se E2, tranquilamente dama por E2, joga o final. Peão de A e B vão disparar, né? Então torre por H3, ela jogou. Ele jogou, aliás. E aí A5. Recuperou o peão na vara, mas é tarde demais. O peão de A é muito, muito rápido mesmo. E eu não sei nem o que sugerir pro preto aqui. O peão de A6 tá chegando muito rápido. O peão de A5 tá chegando muito rápido. E não tem uma maneira saudável de controlar esse peão, né? Voltar a dama pra E8 não tem sentido também. Tá caindo em D5 aqui. A6, A7, A8, né? E o cavalo não participa, né? O cavalo é uma peça muito ruim nesse tipo de posições abertas, assim. Então jogou dama G4. E aí atacou o bispo, né? Então se A6 agora, dama D4 daria uma confusão desnecessária. Né? Tá caindo em D7, mas aí dama D2, né? Aquela coisa, não sei. Tá caindo nessa torre também. Deve ganhar também com o peão de A, né? Mas ela jogou um lance bem mais simples, que é dama D5 cheque. Tomou um peão central, que é importante, né? Tá com peão a mais? Não, tá com peão a mais não. Ficou igual, né? Porque tomou em G4. Deu cheque, defendeu o bispo, mais importante de tudo. Rei H7 e A6. O peão tá chegando. Agora A7, se chegar, já era. Né? Se o preto fizer um lance bobeira aqui qualquer e eu jogar A7, eu vou jogar 8 no próximo lance. Mesmo se eu atacar minha dama com torre H5, que nem ele jogou na partida. Né? Torre H5 aqui. Porque eu vou coroar a dama em A8 e depois eu retomo a dama em D5, né? Então a ameaça realmente ficou séria agora. E o rei... Olha como é importante o rei estar seguro aqui. Então poderia rolar um contra-jogo contra esse rei, né?
E no caso de dama G3, por exemplo, atacando a torre aqui, acho que eu posso até dar cheque em E4, depois tomar em E3 de dama até, né? Pra ser mais cruel. E dama H4 não parece que ajuda muito, né? Posso até jogar a torre por E3, porque a minha ideia é tomar aqui e atacar a torre, né? Posso jogar até dama F5 intermediário também. Depois torre por E3, né? Acho que a posição aqui já tá bem perdida pras pretas. Eu jogo a torre H5, atacou a dama, claro, agora não posso avançar o peão. E aí dama D6. Uma casa muito boa pra dama. Tá apoiando ali o A7. Apoiando não, né? Mas assim, tá com a dama por ali, né? Naquela região. E de novo o contra-jogo tá bem controlado. Dama G3 seria uma ideia que poderia incomodar a torre, tá controlado também. E se dama H4, torre por E3, né? Só pra enfatizar como é importante estar com o rei seguro, né? Isso se não tiver um torre G1, tá? Melhor ainda. Tá ameaçando mate ali quase. Dama H1 cheque, rei B2. E visualmente, pelo menos, não tem o que as pretas fazerem aqui pra sobreviver, né? Talvez tenha um torre D5 ainda, mas aí, sei lá, dama F4 e ameaça trocar as damas e começa a ter ataques com torre 7 aqui também. As brancas vão ganhar aqui com certeza. Então dama D6, rolou um E2, A7, torre A5. Passou a torre aqui pra defesa, né? Torre H5 foi útil pra isso. E não sei se o preto tá ameaçando alguma coisa que eu acho bem difícil, né? Sei lá, um dama F3, dama F1. Não parece nem um pouco real, né? Mas ela jogou rei B2 que eu gostei de novo. Lance bem tranquilo, melhorou o rei. Pra não levar nada na nessa primeira fileira, né? Com cheque. Posso de repente agora cercar o peão de E2, né? Então talvez... se bem que tá caindo o bispo com cheque, não dá, né? Tá, dama E7 não dá agora que tá caindo o bispo. Mas vou pensar, se jogar H5, por exemplo, né? Qual seria a ideia aqui, né? Da Rui Fan. Qual seria a ideia dela, né? Vamos pensar como arrematar a partir daqui. Torre G1, talvez? Não, daí toma e E1, né? Aí dá ruim, não dá certo, tá. Bispo C3 não é bom, porque larga a defesa do peão de A7 aqui também, né? Vamos pensar no arremate, que pensem comigo, então. Como é que o branco ganha aqui? Eu queria atacar esse peão de E2, mas não tá tão fácil, né? Meu bispo tá caindo ali. B4 é um lance, mas eu não quero fazer B4, né? Eu não quero enfraquecer mais esse meu rei, que já tá um pouquinho avançado. B4 e C3 é possível rei B3 depois, mas acho que é bobagem mexer nisso. Tentar fazer isso, ganhar sem mexer nos peões, né? H5. E aí? A dama, né? Podia ajudar de algum jeito. Interessante. Como é que avança aqui? C3, talvez? Também não queria enfraquecer essa segunda fileira, mas eu não posso querer tudo na vida, né? Dama G5, torre por E2, né? E se H4 agora, aí sim eu posso apoiar a coroação com dama C6, por exemplo, né? Talvez. Acho que tem um jeito mais limpinho de ganhar. C3 abre essa fileira aqui que eu não gosto. Não gosto mesmo de deixar isso. Mas eu garanto a estabilidade do meu bispo, né? E aliás, talvez esse seja bom, sim. Porque se H4 eu começo a ameaçar umas coisas com dama E7 aqui. Que agora eu tô tomando peão. Deixei a dama dele presa, porque eu tenho mate agora em G7 rolando, né? E aí sim, vou tomar o peão, né? H3 e aqui acabou, né? Tem o dama E4 trocando, tem lances apoiando a coroação, enfim. Que o branco vai ganhar. Acho que isso mesmo. Talvez tenha outro lance, mas enfim. Mas aí ele jogou dama H4, atacando a torre de E1. Porque esse torre E2, imagino que dama H1 ele ia tentar. Que ameaça mate aqui. Em E1, que é um mate bonito. E defende a coroação também. Não sei. Mas aqui ela jogou dama D7 e as pretas abandonaram. Porque no caso de dama E1, dama G7 é checkmate. Tem como lutar contra o checkmate. Então é uma partida bem legal, né? Eu acho que muitas ideias bem interessantes vocês podem utilizar também nas suas partidas. Primeiro, essa de voltar ao bispo eu já analisei no outro vídeo, né? Pra vocês entenderem essa ideia, qual que é a lógica disso. Mas isso é uma ideia bem específica, tá? Não é nem isso que eu queria mostrar. Mas sim essa ideia de tomar em C6 e botar o bispo em C4 e rocar grande. Na cara da torre de B8 mesmo. É interessante e é uma ideia mesmo. Não é uma variante específica. Isso funciona em várias posições. Porque o peão em B3 ou o bispo em B3, que não é o que ela jogou, mas é o que eu tentei sugerir em algum momento, paralisam muito contra o jogo das pretas. E depois o ataque desenrolou bem, no centro principalmente, né? Não foi nem na ala do rei o ataque, né? Mas depois o ataque contra os peões colgantes das pretas, né? Seriam os peões colgantes ali que foram estabelecidos
nessa posição aqui, né? Os peões colgantes, peões soltos, né? Peões hanging pawns, né? Que é a definição em inglês. Peões pendurados seria mais ou menos, né? Que eles não têm apoio de peão nenhum, só de peças. E depois de um jogo, acho que bem preciso das brancas, e algumas imprecisões do Navarra, que já tinha uma posição chata, mas foi, enfim, foi ficando pior a posição, né? A vitória da Ruifan, que como vocês podem ver aqui na tabela, fez um super torneio, né? Ganhou do Navarra, que ficou aqui em oitavo, não fez um bom torneio, mas de qualquer maneira é um super jogador. Inclusive ela ganhou dele também em 2016, de brancas. Ela tem 2-0 contra o Navarra, por exemplo, né? Só pra falar algum dos feitos dela. Bom, é isso, 40 minutinhos de vídeo hoje, essa análise bem legal para quem joga Siciliana de brancas, né? E para quem admira a Ruifan, jogadora número 1 do mundo entre as mulheres hoje, acho que número 60, 70 do mundo eu chutaria, mesmo porque ela subiu bastante depois desse torneio, deve ter subido para um 2,670, 80 por aí, talvez até um pouquinho mais. É uma grande jogadora, acho que promete muito nos próximos anos, porque ela tem jogado os torneios de elite agora esse ano passado, tem participado bastante, e isso dá um boom assim no nível do jogador ou da jogadora, né, no caso dela. Então vamos ver os próximos capítulos. É isso. Quem quiser fazer sugestões aqui nessa série sobre outros vídeos falando sobre outras jogadoras, fique à vontade. A gente vai falar também sobre jogadoras brasileiras também, não só de fora, né? Tem esse plano para fazer também do xadrez feminino do Brasil, que acho que a gente tem várias jogadoras que já se destacaram por aí também. E é isso. Fico com a sugestão de vocês. Conta pra mim nos comentários aí o que vocês acharam, que a gente conversa sobre isso também. Fiquem de olho sempre no canal aqui, com vários conteúdos diferentes sobre xadrez. Esse é um deles, falando sobre o xadrez feminino, análise de partidas e contar um pouquinho das jogadoras também. Certo? Até a próxima, então. Aquele abraço pra vocês. Fui!